Quando acontece um falecimento, a família pode se ver obrigada a lidar com outra situação além do luto. A dúvida é em saber se passa a ser responsável automaticamente pelas dívidas que foram deixadas pela pessoa que morreu. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a juíza titular da 2ª Vara de Sucessões de Belo Horizonte, Maria Lúcia Cabral Caruso. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Eduardo. Obrigada à Ascom e ao Tribunal pelo convite e de oportunizar de ser útil neste momento. Doutora, as dívidas dessa pessoa que faleceu são extintas ou automaticamente são repassadas e passam a ser responsabilidade da família? Na verdade, nós não falamos que uma pessoa falecida deixa dívida, deixa dívida para o herdeiro. O que a pessoa deixa é um acervo que se chama espólio. E nele a gente tem uma composição de bens, direitos e obrigações. Então, nesse espólio, as dívidas devem ser listadas. E quando a gente fala que o herdeiro não tem esta obrigação pessoal de pagamento da dívida, a gente faz referência ao artigo 796 do Código de Processo Civil, que diz que os bens do espólio, que o acervo patrimonial do espólio é o que realmente responde por essas dívidas. E que, então, cada herdeiro, uma vez feita a partilha, cada herdeiro responde até as forças da herança. Não ultrapassará esse valor, segundo o quinhão que ele recebeu. É proporcional ao quinhão a que ele tem direito. E aí toda e qualquer dívida que foi deixada, popularmente assim dizendo, vai ser inserida nessa relação ou só algumas dívidas é que vão ser listadas, por exemplo, bens imóveis? Não, todas as dívidas deixadas, vamos dizer assim, pelo falecido, elas devem ser listadas dentro do inventário. Então, voltando a dizer, a gente tem uma composição do acervo. Essa composição pode ser de veículos, de bens móveis, como também compõe esse acervo as dívidas. É possível que algum bem desse inventário possa ser vendido ainda durante a realização desse inventário para saldar dívidas? Sim, é até comum a essa ocorrência. Depois que se faz uma apuração do montante deixado em dívida pelo falecido e, claro, também os bens e direitos dele, os herdeiros, para saldar essa dívida e deixar um patrimônio líquido para a partilha, pede a venda de um imóvel e, com essa venda, possibilitando esse pagamento das dívidas para, então, prosseguir com a partilha. E se a dívida não for paga, que punições essas pessoas podem receber? Punição propriamente dita, os herdeiros não recebem, porque, como a gente sabe, essas obrigações ou esses pagamentos vão até as forças da herança. O que acontece é quando há dívida em excesso, cada vez o quinhão que a pessoa tem direito, ele fica diminuído. E quando o dono de um veículo falece e os herdeiros querem fazer a transferência desse carro, o que pode ser feito? A transferência de um veículo pertencente a uma pessoa falecida, ela só pode ocorrer com a autorização judicial. E então, no inventário dessa pessoa, esse bem, esse veículo deve ser arrolado e então se pede a venda para transferir para terceiros, como também pode-se aguardar até o final da partilha, que é o mais comum, é o ordinário, que ao final esse veículo seja partilhado, entregue a um dos herdeiros como parte do pagamento do seu quinhão. Doutora, se o dono de uma empresa morre, os herdeiros passam a responder pelas responsabilidades e pelas dívidas dessa empresa? Não, eu tenho para mim que essa resposta é negativa na medida em que a pessoa falecida normalmente figura como sócio de uma empresa, como sócia cotista ou sócia administradora ou gestora. E como tal, as responsabilidades vão estar vinculadas a essa pessoa falecida ou a esse espólio, segundo o comprometimento dela junto à empresa. Lembrando que essas dívidas ou essas obrigações não passarão diretamente para a pessoa dos herdeiros ou da meeira. Passará, sim, para o espólio.
E se um viúvo ou viúva passa a receber o benefício do INSS, esse benefício pode sofrer descontos ou mesmo ser penhorado para quitar dívidas que foram deixadas? Quer me parecer que, nesse caso, nós temos uma questão previdenciária também, dentro aí do conceito aí da existência da morte de um determinado beneficiário de uma parcela previdenciária. Eu penso que esse valor, que é a pensão, que se traduz na pensão, que aquele viúvo ou a viúva, o ex-companheiro ou a ex-companheira devem receber, são os destinatários naturais em razão da morte do companheiro ou da companheira, eles não devem sofrer nenhum tipo de constrição em razão do falecimento de uma pessoa que esteja vinculada à Previdência, mesmo porque isso tem caráter alimentar. Então, agradeço muito pela sua ajuda, muito obrigado. Estou sempre às ordens, eu agradeço a oportunidade.